Eu creio que nós vamos ter alguns dias aqui pensando nessa oração que Jesus colocou como base da nossa oração. E vocês ouvem muito eu falar no TSD, tempo sozinho com Deus, e eu entendo que a melhor linha de oração que existe é essa, que Jesus ensinou para um tempo sozinho com Deus. Eu creio que hoje, então, nós vamos iniciar falando sobre o Pai Nosso. Depois nós vamos continuar vendo aquilo que Jesus nos mostra que devemos fazer quando orarmos. Ele diz lá no capítulo 6 de Mateus, ele diz, olha, quando você for orar, você entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e vai lá e conversa em secreto com o teu Pai. E aí lá no versículo 9 do capítulo 6 de Mateus, ele diz assim, portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Eu vou falar só da parte A. Semana que vem, se der tempo, a gente fala da B. E assim vamos indo. Mas, para minha base, você abre a tua Bíblia aí, no capítulo 15 de Lucas, no versículo 11. Capítulo 15 de Lucas e no versículo 11, nós temos uma parábola. A parábola muito conhecida de Jesus, chamada parábola do filho pródigo, né? Famosa parábola do filho pródigo. E muitos de nós, às vezes, olhamos essa parábola de uma forma mais moderna, ou mais assembleiana, ou mais pentecostal, e às vezes esquecemos da origem dela. O porquê que Jesus ministra ou fala da parábola do filho pródigo. Por que Jesus, para quem que Jesus está contando essa parábola? Qual era a situação da época? Qual era a situação e qual era o foco dessa mensagem de Jesus para trazer essa parábola sobre o filho pródigo? E a parábola no versículo 11 diz assim, e um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei-me o bezerro cevado, matai-o, e comamo-nos e alegramos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho,
tu sempre estás comigo, e todas as coisas minhas te são tuas. Mas era justo me alegrar e regozijar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Eu fiz questão de fazer essa leitura inteira para nós relembrarmos desta parábola de Jesus. Queridos, o que acontecia na época em Israel para que Jesus contasse essa parábola? O que acontecia com o povo da época para que Jesus trouxesse essa mensagem? Eu coloquei algumas coisas na tela de como estava vivendo Israel quando ela ouve essa mensagem de Jesus, essa parábola. Primeiro, a maioria dos líderes em Israel estavam corrompidos. Tanto a liderança política como a liderança religiosa. Israel sempre foi uma teocracia, até Saul. Teocracia é quando Deus governava através de uma direção espiritual a alguém. Depois disso, desse período, o povo de Israel passou a ser governado por reis, porque o povo queria rei. Mas o fundo básico da nação, a origem dessa teocracia nunca se dissipou. Porque isso estava intrínseco no povo de Israel. Deus cria um povo para ser assim. Então, sempre o Estado e a religião, Israel, andavam juntos. Não, era inseparável. Embora agora, nesse momento aqui, quem governava, o poder político e bélico estava na mão dos romanos. Israel vivia subjugado a Roma, mas tinha sua independência parcial política e religiosa. E ela elegia os seus liderados para governar a província de Israel, Jerusalém, pessoas ligadas ao judaísmo, mas também ligadas a Roma. Mas é nesse ambiente que tudo se corrompeu. Todos estavam corrompidos. Roma era um antro de corrupção. Israel, então, o povo, as lideranças, tanto políticas como religiosas, porque elas se fundiam, elas estavam corrompidas. Havia um momento assim de uma miséria espiritual, social, moral em Israel por causa da corrupção dos líderes. O que mais que acontecia ali? Havia também um grande orgulho nos israelitas, porque eles tinham a lei. Eles não tinham mais a lei como algo, a lei, quando eu falo a Torá, a palavra de Deus revelada e escrita e traduzida para o povo, na linguagem do povo, eles tinham isso, e isso para eles era um motivo de orgulho. Mas eles se orgulhavam de ter a revelação, de ter a lei, de ter a promessa que estava sobre Abraão, e que eles eram herança de Abraão. Eles se orgulhavam disso, porque dentro desse contexto que eles detinham a lei, que lhes diferenciava dos outros povos, automaticamente eles tinham orgulho, porque eles tinham alguns costumes alimentares que lhes faziam santos. Eles tinham alguns costumes ideológicos, alguns costumes filantrópicos, e não se prostravam a ídolo. Era isso que deixava eles orgulhosos. Não, nós damos oferta e esmola aos necessitados. Nós temos uma lei, somos detentores da palavra de Deus. Nós sabemos a lei de cor. E nós também não nos dobramos à imagem de escultura. E eles achavam que esse tripé lhes fazia santo, sábios e herdeiros do reino de Deus. Um orgulho. Também o povo de Israel, eles tinham corrompido, essa liderança tinha corrompido a lei, mexido na lei, mal interpretado a lei, de uma forma tão interessante, que Jesus diz que eles estreitaram tanto o caminho, que nem eles cabiam no caminho. Jesus diz isso. Vocês, fariseus e saduceus, enfim, lideranças, estreitaram tanto, dificultaram tanto o negócio, que nem vocês conseguem caminhar. Por quê? Porque eles pegaram dos 613 mandamentos que a Bíblia tem, que o Antigo Testamento tem, que a Torá tem. Na época de Jesus, segundo Eusébio de Cesareia, tinha mais de 5.000 mandamentos.
inventados em cima desses mandamentos, que dificultava cada vez mais, porque cada rabino queria criar um caminho mais difícil para caminhar. Não, o rabino fulano de tal dizia que o discípulo tinha que lavar as mãos 7 vezes antes de comer. O rabino Amós dizia que tinha que ser 9. Sempre eles inventavam algo mais e apertando a situação. Então era esse o âmbito, era esse o ambiente, era essa forma em que Israel estava quando Jesus conta essa parábola. Quando Jesus traz essa parábola para o povo de Israel. E às vezes a gente pensa, mas então essa parábola não é para aquele descrente que saiu, que às vezes a gente usa. Tudo bem, ela pode ser útil para isso. Mas na época não existia esse tipo de descrente. O cristianismo nem existia ainda quando Israel estava sendo trabalhado nessa parábola através de Jesus. Jesus estava trabalhando com um grupo de pessoas que eram líderes, estava atuando ali naquele ambiente, sofrendo alguma pressão por esses líderes, e ele estava vendo o povo sofrer por causa das ações desses líderes perversos. E o povo sofrer e ficar cego. O povo não tinha mais aqueles momentos que acontecia muito em Israel. Por exemplo, se você olhar a época de Esdras, quando o povo sentava na relva das 6 da manhã, 6 da tarde, só para ouvir a palavra. Um dos maiores avivamentos de Israel aconteceu ali. O povo ficou por dias, de manhã, das 6 da manhã às 6 da tarde, sentadinho, só ouvindo Bíblia. E a Bíblia diz que houve um grande avivamento, o povo sai daquela mornidão, porque eles estavam sendo ensinados pela palavra. Mas nesse período aqui não, estavam sendo ensinados pelos costumes, pelas tradições, pelos comportamentos e pelas associações políticas de um líder com o outro. Para não ferir a César, para não balançar o sistema, para Caifás não perder o seu poder, que na época era o sumo sacerdote, já não era eleito por Deus, mas o sumo sacerdote era eleito pelo sistema, e assim estava. E aí Jesus diz assim: ei, vocês pensem comigo. Tinha um pai que tinha 2 filhos, e esses 2 filhos estavam servindo ao pai. E um deles diz assim: olha, me dá metade que eu vou embora, não estou gostando da tua administração. Deixa eu administrar, deixa eu tomar conta daquilo que é meu. E o outro ficou lá. Porém, meus irmãos, quando os 2 se reencontram, quando há um reencontro, um vem por causa de uma metanoia, que se arrependeu e voltou ao pai, mas ele vem com a cabecinha, conforme a parábola, de servo. Ele diz: eu vou voltar ao meu pai e vou dizer para ele: pequei, errei, não mereço ser chamado teu filho, e aí eu vou voltar e vou ser servo. Vou trabalhar de empregado para ti. E o outro volta ali e o pai diz: não é isso que eu quero você como meu filho, você sempre foi meu filho, vai continuar sendo meu filho, mas o que eu quero, vamos fazer uma festa, vou te dar o anel, né? Eu poderia falar da simbologia disso tudo, mas isso já é falado muitas vezes, e aí eu vou te dar toda essa capacidade de filho de novo, vamos fazer uma festa. Daí chega o outro e diz: mas aí sim, pai, tu de festa aí para um cara que terminou com tudo, eu sempre junto contigo, e nem um cabrito tu me deu. E ele disse: meu filho, tu sempre esteve comigo, e tudo que é meu, é teu. Não matou cabrito porque não quis. Não matou bezerro cevado porque não quis. Não fez uma festa para os teus amigos porque não quis. Era teu. É isso que o pai diz. Então, ele estava dizendo para o povo de Israel que na casa do pai eles estavam em Jerusalém. Estavam na terra prometida, estavam vivendo, mas eles estavam lá e se comportavam como servos e escravos. O comportamento do povo de Israel era como servos, como escravos. Nessa época em que Jesus estava trabalhando na vida deles. E aí eu quero pensar com vocês aqui nesta noite, será que nós, os cristãos da época, do momento,
Os pentecostais, os evangélicos do Brasil? Será que nós, os crentes assembleianos de Campo Novo, de São Martinho, de Braga, estamos vivendo na casa do Pai como servos e escravos ou como filhos? Estamos desfrutando desse momento com Deus como escravos ou como filhos? Porque às vezes muitos de nós corremos o risco de estarmos na casa do Pai vivendo em orfandade. Vivendo como órfão na casa do pai. Esses dois meninos, eles viviam na casa do pai como órfão. Um, ele se auto-organizou para ser órfão. E o porquê de ele sair é porque eu entendo que eles não. Ele estava dizendo literalmente para o pai: pai, você não sabe administrar. Deixa para mim, a minha parte eu administro. Da minha vida, cuido eu. E tem um ditado que diz aí fora que é antibíblico. Que diz assim: cada um cuida da sua vida. Deus dá uma vida para cada um cuidar da sua. Isso é antibíblico. A Bíblia diz assim que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Devemos cuidar do nosso irmão. Só que às vezes o cuidar da sua a gente entende por fofocar do outro, né? Mas a gente tem que cuidar do nosso irmão. E aí ele estava dizendo: não, deixa que eu cuido da minha vida. E o segundo não. O segundo ficou ali dentro. Mas uma vidinha de órfão. Ele não tinha pai. Não tinha liberdade com o pai. E eu trouxe para vocês algumas marcas da orfandade segundo a psicologia. Só para nós analisar um pouquinho. O que são marcas? O que são resíduos da orfandade? Eu queria que tu largasse um por vez, por isso que eu larguei, mas vamos lá. Primeiro, indisciplina. Uma pessoa que é muito indisciplinada, que tem problema com regras, psicologicamente, ela tem marca de orfandade. Ah, pastor, mas eu tenho problema com regras, não gosto de regras, e quando me dão regras eu fico indignado, mas eu tenho pai e tenho mãe. Tu pode ter pai e ter mãe, mas tu tem um problema com eles. De orfandade. É uma tendência. 99% das pessoas têm problema com disciplina, é isso. Falta de direção. As pessoas têm dificuldade de começar e terminar as coisas. Tem gente que começa, muito lindo. Começa a 200 por hora. Começa com a sua empresa, com o seu negócio, com a sua faculdade, com o seu curso, e está muito animado, e dali um pouco, não termina. E não termina. Eu até conhecer Jesus, eu comecei umas 4 faculdades. E não terminei nenhuma. Até conhecer Jesus. Depois de Jesus, eu consegui a faculdade, pós e capacitação, e terminei todas. Todas as que eu comecei, eu terminei. Dificuldade de começar e terminar as coisas. Terceiro, insegurança. Dificuldade com as decisões e escolha. Acabam deixando tudo para os outros escolher. Algumas pessoas andam somente pela rota que os outros dão. Totalmente inseguros. Não fazem as projeções, fazem os cálculos, está tudo, mas o outro diz: não, mas tem que ser por aqui, tem que por lá. Ou ficam dúbios. Marca de orfandade. Quarto, não acredita em si mesmo. Geralmente se usa-se sabotar, se anula. Perde às vezes muitas oportunidades porque ele está se anulando. Alguns obreiros, às vezes a gente, olha, a oportunidade, não, eu não estou pronto, eu não consigo. Calma, está pronto sim, tem um Espírito Santo que está fazendo. Mas às vezes está lá. Uma coisa é estar pronto, outra coisa é estar em pecado. Em pecado tem que dizer: eu estou em pecado, ora por mim, eu não posso assumir. Daí tudo bem. Mas essa marca é uma marca de orfandade. Ela acaba se sabotando a pessoa. Quinta marca, segundo a psicologia, depende da aprovação dos outros. São competitivos e controladoras de forma doentia. A competição, não tem que sair melhor que o fulano. Tem que ser melhor.
usa muito essa comparação. Pessoas com sintomas de orfandade, se elas fizerem alguma coisa e não tiverem conhecimento, já perde a motivação. Tem pessoas que são movidas por elogio, que se não de gavar o que fez, já se foi. São marcas de orfandade. Isso nós vemos geralmente no meio, e não é, irmãos, isso aqui não é um decréscimo, isso aqui não é um apontar, isso aqui não é dizer que essas pessoas que assim se comportam não são salvas, não são de Jesus, não. Elas têm esses traumas, têm essas dificuldades, têm esses problemas. E quando ela entende que tem o problema, e quando ela percebe que está isso e quer ser curada, ela precisa expor, ela precisa conversar com alguém, ela precisa buscar um auxílio, e Deus, através do seu poder, do seu Espírito Santo, dos profissionais ou das lideranças espirituais, vai curar e vai resolver. Entende? Porque Deus trabalha também no nosso psique, na nossa psique, na nossa mente, e Ele quer nós limpos, puros, fortes, poderosos em Deus. Mas, então, se esses sintomas, se esses aspectos, se essas marcas da orfandade tem no mundo biológico, digamos assim, existe com pessoas, entendo eu que também existe no espiritual. Existem muitos crentes, filhos de Deus, já entregaram a sua vida a Cristo, estão vivendo em Deus, mas estão órfãos do Pai. Estão órfãos, estão com marcas de orfandade do Pai. Mas o Pai, Ele nos ensina, eu coloquei ali, Gálatas capítulo 4, versículo 3 em diante. Olha lá, Gálatas capítulo 4, versículo 3. 4, 5, 6 e 7. Está na tela para que você acompanhe. Diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você já tinha parado para olhar para esse texto? Esse texto é fantástico. Esse texto é maravilhoso. Ainda mais quando a gente começa pensando no texto, já pensando na questão da orfandade, já quando eu abro uma porta para vocês pensar nesse texto, dentro dessa perspectiva. Observem, meus queridos, que Deus, Ele resolve a situação de orfandade do povo de Israel, e isso aqui Paulo está escrevendo aos Gálatas, mas também se referindo àqueles da Galácia que já viviam no hebraísmo, no judaísmo, na cultura judaica. E nós precisamos compreender, meus irmãos, que isso é bíblico. Paulo diz assim, ele diz assim em um momento da Bíblia: olha, você era zambuzeiro brabo, e você foi enxertado na oliveira verdadeira. Paulo está dizendo. E Paulo conclui esse texto, e nós, às vezes, por causa de um hino, nós se perdemos, e fizemos ao contrário. E Paulo conclui esse texto e diz assim, e Israel é esta oliveira. A oliveira não é Jesus. O hino
Foi errado a lógica do hino. A oliveira não é Jesus. A oliveira do capítulo 6 lá, que quando Paulo está ensinando isso na Bíblia, ele está dizendo que a oliveira é Israel. E ele está dizendo assim, você, porque não eram os crentes aqui, não eram os israelitas que ele estava escrevendo nesse texto. Ele diz, você era um jambuzeiro brabo. E foi enxertado na oliveira. Observe, quem conhece enxerto aqui, quem trabalha com enxerto, sabe que é o contrário, né? Não se enxerta a qualidade, ou melhor, o cavalo na qualidade. Alguns chamam de cavalo, né? O limão com a laranjeira não vai enxertar o limão na laranjeira. Vai enxertar a laranjeira no limão, para dar uma laranja diferenciada, coisa assim parecida. É o contrário, mas aqui na perspectiva de Deus, Deus é o contrário. Ele pega o jambuzeiro, aquele o material que não tem fruto, que não tem promessa. Aquele ser que é todos os gentios que não tinham promessa. A promessa estava em Abraão, a promessa estava para o povo de Israel. E aí ele pega esse jambuzeiro e enxerta em Israel, porque em Israel estava a promessa. Porque a raiz de Israel continua. Lembra que a Bíblia diz que pode cortar reto, mas a raiz virá uma brotação nova, e essa florescerá. Então, meus irmãos, como eu, como crente, não vou querer as promessas de Israel sem estar enxertado em Israel? Como eu vou querer produzir aquilo que não tem raiz? Aí Paulo está dizendo, foi enxertado na oliveira. E aí quando ele diz isso, então agora os Gálatas dá para nós compreender que essa promessa, ele diz assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados nos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Aonde? Lá na oliveira, né? Lá nela, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, os que estavam debaixo da lei. Agora ele diz ali, estavam sob da lei, para que recebessem a adoção de filhos. Então ele está dizendo, quando eu me enxerto em Israel, quando eu recebo a Cristo, eu estou dentro da mesma promessa de Israel. E eu passo então a viver as benesses da lei. Automaticamente também eu devo cumprir a lei. Pastor, mas o tempo da graça, a lei se foi. Paulo diz, não, a lei é boa e deve ser obedecida, mas com a graça, não com a faca da lei, não com a lança da lei, não com a culpa da lei, mas através da graça. Mas tem que ser cumprida, permanece, porque a lei é boa. Mas voltando aqui, então, o que Paulo está dizendo? Para esses e para nós, ele nos deu a capacidade de ser adotados como filhos. Eu e você somos adotados como filhos. Queridos, pense comigo. Como então nós precisamos agir? Como nós devemos fazer? Qual é o processo? Vamos pensar dentro desse texto. A primeira parte... Já foi toda de novo? Então vamos lá. Isso, bota só a primeira para nós não se distrair, tá, querido? A primeira daquela tela. É preciso desistir de ser regidos. Olha só. Deixa só o número 1 para nós não se distrair. Ótimo. É preciso desistir de ser regidos pela maneira de pensar antiga. Irmãos, esse povo de Israel, quando ele recebe essa mensagem, esse povo de Gálatas, porque Paulo manda para Gálatas uma mensagem dizendo assim, ei, vocês estavam correndo bem. Gálatas capítulo 1, Paulo diz assim, vocês estavam correndo bem,
Vocês estavam andando certinho, eu fui lá e sentei com vocês e ensinei a pura palavra. Mas veio uns judaizantes e começaram a encostar em vocês e trazer vocês de novo para uma maneira antiga de pensar. Por costumes, por cacuetes, por regras, aquelas 5.000 regras começaram a voltar para ali, para os Gálatas. Ah, vocês se converteram a Jesus, mas agora então vocês têm que fazer assim. E aí Paulo diz assim, não, vocês precisam, olha só, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados pelos princípios elementares do mundo. Irmãos, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, precisa ser atualizada pela palavra. A palavra de Deus deve ser o regente do nosso pensamento. Romanos 12. 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Essa mente, ela precisa ser renovada. Paulo está dizendo isso. Ei, antes nós tínhamos uma maneira antiga de viver. Nós tínhamos uma maneira de viver que estava atrelada aos princípios elementares do mundo. Nós estávamos atrelados ao toma lá da cá do mundo. Não era assim que nós estávamos atrelados? Ah, mas o fulano também engana, eu posso enganar. Ah, mas o fulano também fura fila, eu posso furar. Ah, mas todo mundo faz isso? Não é assim que a gente estava preso a esses pensamentos, esse sistema. E para que eu deixe de ter uma mentalidade escrava, de escravo, eu preciso aprender a exercitar a minha vida, a colocar a minha vida em ação, ao ponto de que eu mude a minha maneira de pensar antiga. Mas a Bíblia diz que não é para remover os marcos antigos, a Bíblia diz que não é para nós deixar de valorizar o passado. Claro que não, nós não vamos remover, não devemos remover os marcos antigos, não devemos desvalorizar o passado, não, nada disso. Mas a maneira de pensar precisa ser uma maneira de Deus, a maneira de pensar de Deus. A mente de Cristo, nós precisamos de Cristo. O homem mudou. José de Arimateia, que nós conhecemos às vezes só o que ele fez, mas vamos estudar o que aconteceu na vida desses caras. Mudaram a mente, mudaram a visão, mudaram os comportamentos, mudaram a religiosidade, mudaram tudo, por quê? Porque eles mudaram a maneira de pensar. Irmão, irmã, você que está aqui, a maneira de pensar que traz resultado é as Escrituras, é pensar as Escrituras, é pensar a palavra. Paulo disse assim, ó, se há alguma coisa que deve ser feita, é pensar nas Escrituras. Deuteronômio, a Bíblia nos ensina que é para nós pensar nas Escrituras. Josué nos ensina para nós meditar nas Escrituras. O salmista Davi diz, medita nas Escrituras de dia e de noite. As Escrituras precisam estar sendo trabalhadas e é pensar nela. Porque às vezes a gente tem uma decoreba das Escrituras. Só uma decoreba. Nós decoramos um versículo e achamos que somente citar aquele versículo vai resolver situações. As Escrituras não são um mantra. As Escrituras não são um reiki, as Escrituras não são uma ação de repetição. As Escrituras, elas são para serem pensadas, para serem meditadas, para serem trabalhadas. Querido, se você toda manhã pegar um versículo diferente das Escrituras e meditar nele, e pensar nele, e remoer ele, e deixar ele trabalhar, ele vai dar vida para a tua vida, ele vai dar saúde para os teus ossos, ele vai dar estrutura para o teu físico, ele vai renovar a tua mente, ele vai criar uma visão diferenciada, e Deus quer fazer isso contigo e comigo. Amém? Então precisamos primeiro
entender que temos que mudar a maneira de pensar antiga. Amém? Segunda, é preciso aprender o relacionamento com Abba. Aqui, meus irmãos, muitos cristãos pecam. E pecar, a gente tem um lado pejorativo, né? O que é pecar? É errar o alvo. Quando você erra o alvo. Então, o que é? O que a gente erra? Olha só. Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Queridos, relacionamento. Irmãos, esse processo, por que Jesus permite, por que Deus faz isso tão gostoso de colocar dentro de nós o Espírito de Jesus? Porque Ele quer criar ali, vamos para uma modernidade, um link do relacionamento. O link do relacionamento. O start do relacionamento. O que faz acontecer de imediato. Faz um favor para mim aí. O Jonathan, que é mais novo. Clica naquela teclinha lá. Tem luz aqui? Tem luz aqui ou não? Então vai na outra. Que ela está com... ela é dengosa. Essa aqui. Clica naquela outra lá, vamos ver se vai dar certo. Não é lá, não é lá. Não é lá, é ali. É ali mesmo. É lá, ó. Não é essa. É essa ali. Agora tu liberou essa, daí ela vai funcionar aqui. Ela está com trauma. Ela está doente. É uma chave de hotel sem ser hotel. Agora vai dar certo. Vamos ver. Oh, glória! Ligou, né? O que aconteceu? Tinha energia lá em cima? Tinha. Estava lá, esperando. O que precisava? Um contato. Pode desligar. O que precisava? Um contato. O Espírito Santo está dentro de você. O Pai está aí dentro. Está ali dentro. Está pronto. Aquela ação está ali. O que falta é clicar. Quando o crente recebe, quando você recebe Jesus como Salvador, Deus coloca dentro de você o Espírito ali. Pastor, mas eu me converti e os costumes da igreja é diferente, eu não estou ainda nos costumes. Eu me converti, mas eu não li toda a Bíblia. Eu me converti, mas eu não conheço todas as regras. O Espírito já está aí. Aleluia. Deixa Ele te moldar, deixa Ele trabalhar em ti. Tu aceitou Jesus, Ele já entrou, e Ele está ali pronto para que você dê o start. Mas tem muitos de nós que pensam assim, que precisam, já falei aqui terça passada, invocar, trazer de fora o Espírito. Se você entregou tua vida para Jesus, não tem, o Espírito não está fora, está dentro. E aí, por que Ele nos dá isso? Por que Deus nos dá o Espírito Santo? Por que Ele coloca dentro de nós? Porque Ele quer, e Ele sabe que eu e você precisamos de um relacionamento com o Pai. Irmãos, eu já ajudei tanta gente a conectar relacionamento com os pais. Tantos órfãos. Tantas pessoas que tiveram problemas com os pais, por bebidas, por tantas coisas. Ajudei tanta gente a se conectar com os pais. E os pais biológicos. E todos eles ficaram bem melhores depois da conexão. Todos eles. Há pouco tempo, alguém já estava aqui. Alguém que fazia 5 anos que nós estávamos trabalhando e ela procurando o pai dela.
E nós em oração, porque ela queria procurar, não achava o pai, tinha perdido a história, a mãe nunca mostrou o pai para ela, nunca falou do pai para ela. E quando ela me mandou a mensagem: pastor, o milagre aconteceu, eu achei o meu pai, eu já levantei o telefone e falei com ele, e já estou diferente, estou esperando para dar um abraço, ainda não consegui fisicamente chegar perto dele, mas eu já sou diferente, porque eu tive um encontro com meu pai, online. Porque o pai sabe, queridos, e agora o pai do céu sabe, que o relacionamento com o pai é essencial. Então ele providenciou para dentro de nós o start, a energia, entende? A capacidade de fazer essa imediatamente. Então, queridos, nós precisamos aprender o relacionamento com o nosso pai. Que exemplo eu tenho de relacionamento com o pai para se basear? Jesus. A conexão dele com o pai era fantástica. Ah, pastor, mas ele era um filho de Deus. Ele estava na terra como homem, ele era filho. Por que o povo dizia que ele era filho de quem? José. Esse é o filho de José, o carpinteiro. O povo não dizia, ele dizia: eu sou o filho de Deus. Mas a vida dele, a história dele era humana, era de uma pessoa normal, mas ele tinha uma conexão com o pai fantástica. Ele é o nosso exemplo de conexão, ele é o nosso exemplo de relacionamento. O pai, Jesus e o pai tinham essa conexão e eles providenciaram isso para nós. Terceiro, meu Deus, agora que eu vi a hora. É preciso deixar a mentalidade de escravo e assumir a de herdeiro. Olha para mim. Pastor, mas eu não sou escravo. Pensa aí. Pensa um pouquinho aí. Será que tu não se comporta como um escravo perante o pai? Pensa aí. Olha só, ele diz assim, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O problema nosso é que nós queremos materializar tudo. Nós queremos materializar as coisas. O problema nosso é esse. Pode olhar para mim aqui, não se preocupe. É aqui. Não vai atrapalhar a mensagem. Olha para mim. Nós temos o hábito de materializar as coisas. Quando dizemos assim, quantos de nós ouviu ou disse: somos herdeiros de Deus, o Deus do ouro e da prata, o Deus do céu, com as ruas são de ouro, tudo materializando. Mas não dizemos assim: o Deus que ama. Eu sou o herdeiro do Deus que ama. Eu sou o herdeiro do Deus que é querido. Eu sou o herdeiro do Deus que é santo. Nós dizemos isso? Pastor, eu preciso ser mais santo. Ei, o Deus que te gera a herança é santo, então ele te gera santidade. Eu preciso me exercitar para ser santo. Não, eu não preciso me exercitar para ser santo. Eu preciso receber a herança da santidade. Eu preciso me exercitar para andar certo, para ser honesto. O Deus que eu sirvo é honesto. E se Ele é meu Pai, eu sou herdeiro. Eu vou receber dele a honestidade. Mas nós materializamos, né? Nós olhamos para aquilo que é físico. Amém? Então, queridos, será que nós estamos vivendo uma mentalidade de escravo? Às vezes estamos
vivendo a mentalidade de escravo. Diz, Deus, pastor, eu tenho lutado. Muitas vezes acontece isso, a gente começa a ministrar, a gente começa a pregar, o homem ao máximo começa a trabalhar, a mulher única começa a trabalhar, começa a mexer com as bases, e as pessoas vêm e querem procurar na gente. Dizem, pastor, mas eu queria ser melhor em tal área, eu queria ser melhor na outra área, na área A, na área B. Como é que eu faço? Qual é o meu treinamento? Nada. Eu preciso ser cheio de Jesus. Eu preciso ter intimidade com o Pai. Essa intimidade, esse relacionamento, essa comunhão, essa vida com Ele vai gerar dele em mim a sua herança. Você quer ser mais sábio? Qual é a diferença de sabedoria e conhecimento? É grande, né? Conhecimento se adquire, conhecimento se estuda para. Sabedoria vem de Deus. Como é que eu quero ser sábio? Como é que eu vou ser sábio? Quanto mais íntimo eu tiver, quanto mais herança eu receber do Pai. Amém? Estão me entendendo? Então o que eu preciso? Sair da mentalidade de escravo. Como é que estava o rapaz lá? Vivendo na casa do fazendeiro. O rapaz diz assim, quem que era o menino que pediu a herança? Era o mais velho ou era o mais novo? Era o mais novo. O mais novo tinha 50% da herança? Não. O mais velho tinha 50% da herança. Se tinha 10 filhos, o mais velho tinha 50% da herança. E os outros 50% era dividido por os outros filhos. Eu não sei quantos tinha, deve ser só esses dois, né? Esse menino, ele não recebeu mais do que 25%. O outro já tinha o dobro do que ele tinha. E estava lá mendigando, mentalmente, um cabrito. Escravo, sendo dono. Escravo, estando na casa do dono. Sendo filho do dono. Por quê? Porque a mentalidade dele estava antiquada. A mentalidade dele estava fixada naquilo que não estava nas Escrituras. Deus quer destilar a herança dele em nós. Você é filho? Age como filho. O problema, meus irmãos, é que nós temos uma dificuldade de interpretar paternidade, porque os pais da terra são falhos e imperfeitos. Quem é pai aqui? Pensa aí. Tenho certeza que em algum momento a tua consciência te acusa porque tu não foi um pai que gostaria de ser com o teu filho. Sim ou não? Eu sou pai, eu tenho certeza. E algumas vezes já pedi perdão para Deus e para os meus filhos, porque em alguns momentos eu não fui o pai que eu deveria ser com eles. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. E aí a tendência de nós imaginar o pai do céu pelo nosso estilo de ser pai ou pelo pai que nós tivemos. Não é assim? A nossa visão de pai é o pai da terra. De repente o teu pai você nem conheça. Ou de repente o teu pai você tenha um trauma enorme por tudo que ele fez para você de errado. Porque ele é um pai humano, falho. O que mais que nós podemos fazer é perdoá-lo. Agora, nós temos um pai do céu. O nosso pai é do céu. Por isso que Jesus diz assim, Pai nosso que está no céu. Muitos pensam que quando Jesus disse Pai nosso que está no céu, é para nos mostrar a distância do Pai.
É para nos mostrar, que o Pai está lá quase inacessível. Não, quando Ele disse que é para nós se ajoelhar, ou para nós entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta, né? Lá na cama, deitado, sentado, não sei como é que é, porque não interessa o jeito que você está para orar. Mas Ele está dizendo, quando você chegar para conversar com o teu Pai, lembra que Ele é um Pai do céu, que não erra, que não falha, que não mente, que não se engana e que tudo pode. Não crie um relacionamento com Deus. A tendência de nós, a religião, fazer com que nós queira um relacionamento com Deus. E muitas vezes os que gostam de orar chegam aqui: Deus eterno, soberano, fundador dos céus e a terra, altíssimo e grandioso, que pode sacudir as extremidades do mar, e que a terra está sob os tabelos dos seus pés. E nós vemos Jesus dizendo: Pai. Aleluia. Pai. Qual é a tua intimidade? É com Deus tremendo e vingativo que a religião criou? É com Deus que sacode tudo? Ou com o Pai? Quem tu serve? Onde você está de relacionamento? Aleluia. Pastor, eu não tenho referência de Pai. Deixa eu dizer, esse sim. Esse é santo. Esse é puro. Esse nunca vai errar com você. Aleluia. Esse abraço que Ele dá é um abraço verdadeiro. Por isso que Jesus disse assim: não tem como você começar a orar sem antes saber com quem tu está falando. E quem ama tem reverência. Não precisa formar uma reverência para falar com Deus. As reverências formadas às vezes para Deus são lixo, me desculpe a expressão. Às vezes se criam tantas formalidades para conversar com Deus, que a religião cria, que para Deus são lixo todas essas formalidades. Para conversar com Deus, Ele é nosso Pai. E quem ama o Pai, e quem vive uma vida de relacionamento com o Pai, e quem tem o amor do Pai, aleluia, ele vai chegar na presença do Pai sempre com reverência, porque Ele disse: eu espero um coração contrito. Eu não espero um sacrifício, eu espero intimidade. Aleluia. Ei, Pai nosso. Para encerrar, eu quero dizer, é nosso. Não é só teu. Não é só meu. Quando Ele está dizendo, Jesus, Pai nosso, Ele está dizendo, Ele é meu Pai, mas Ele é teu também. Aleluia. Ele é de comunhão. Somos uns irmãos, temos o mesmo Pai. Vai mudar teu momento de oração? Não vai. Tenho certeza que muitas de nós, hoje, muitos de vocês, serão atacados por esse momento de oração, através dessa série, porque vai mudar a nossa forma de orar, de conversar com o Pai. Não tem como conversar com o Pai sem se sentir filho. E Ele está dizendo isso, ei, chega como filho. Não chega como escravo. Não chega esperando algo para ganhar. Um presentinho. Tenha herança do Pai. Intimidade com Ele vai gerar herança. E as heranças do Pai, meu querido, o meu papai não me deixou, está vivo, graças a Deus, e quando ele for, vai me deixar muito pouca herança financeira. Muito pouco dinheiro, se deixar. Mas Ele me deixou honestidade. Ele me deixou trabalhar, honrar. Ele me deixou um monte de herança que ninguém tira. O teu Pai quer te deixar essas heranças do que Ele é. Meu Pai é honesto, por isso que Ele me deixou herança de honestidade.
Pai desonesto nunca deixará honestidade de herança para o filho. Agora o Pai que está no céu tem todas essas características que tanto nós precisamos. E é só pegar, porque Ele é Pai. O filho pródigo, o irmão do filho pródigo recebe essa mensagem. Ei, tu tinha tudo. Não matou o bezerro cevado porque não quis. Você tem tudo. Amém? Vamos orar? Ficamos em pé, por favor. Vamos cantar o Pai Nosso para encerrar?